Salve, galera! Marcão por aqui. Revisão aí para sua provinha de história da quarta-feira, tá bom? Marcão aqui com asas de anjo, o anjo da história. Fala a verdade. Essa aqui foi paia, né? Bom, brincadeiras à parte, o conteúdo que vai cair na prova é o neoliberalismo, e também o governo do Fernando Henrique Cardoso. Um pouquinho do governo Fernando Henrique Cardoso. Vou compartilhar aqui com vocês uma telinha para a gente começar. Bom, uma coisa que a gente falou muito aí nesse mês, sobretudo por conta daquela atividade lá que o governo mandou, foi sobre a República Nova, né? A nova fase da República no Brasil. E aqui a gente tem os presidentes desse período. A gente tem aqui o primeiro presidente, o José Sarney. O José Sarney, galera, ele entrou como vice do Tancredo Neves. Tancredo Neves. Deixa eu mostrar aqui para vocês quem era o Tancredo Neves. Tá aqui, o Tancredo Neves era esse senhor aqui. Em 1985, nós tivemos eleições indiretas para presidente da República. Não foi eleição direta, portanto, não foi o povo que votou, mas ocorreu uma novidade em relação às eleições desde 1960. Que novidade foi essa? Nós tivemos um presidente civil. Então, o Tancredo Neves foi eleito, ele era civil, mas ele acabou não assumindo o cargo porque ele faleceu. E aí, então, quem assumiu foi esse cara aqui, né? O José Sarney. E aí é o período aí da República Nova. E nós temos todos esses presidentes aqui. Então, José Sarney, aqui tá faltando o Fernando. Ah, tá aqui, ó, o Fernando Collor, que foi o primeiro presidente eleito de forma direta desde 1960. O Fernando Collor passou pelo processo de impeachment e quem assumiu no lugar dele foi o Itamar Franco. Atenção! No governo Itamar Franco foi criado o Plano Real. O Real foi criado no governo do Itamar Franco. Por esse cara aqui, ó, o Fernando Henrique Cardoso. Então, o Plano Real foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso, mas no governo Itamar Franco. O Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Economia. Então, depois do Itamar Franco, que criou o Plano Real, através do Fernando Henrique Cardoso, veio o governo do Fernando Henrique Cardoso, né, que a gente viu, vocês anotaram lá no caderno, governou de 95 a 2002, por 2 mandatos. Foi no governo do Fernando Henrique Cardoso que foi criada a lei da reeleição. Depois você tem o Luiz Inácio Lula da Silva, que governou por 2 mandatos também. A Dilma Rousseff, que governou também por 2 mandatos, mas no seu segundo mandato ela foi impedida, impeachmentada. E o seu vice, o Michel Temer, que é esse cara aqui, governou o Brasil, terminou o mandato dele. E agora o presidente atual, Jair Bolsonaro, certo? Então, são esses os presidentes do período da Nova República no Brasil. Bom, uma das principais características da Nova República é o neoliberalismo. Bora puxar uma imagem aqui sobre o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Ele é uma doutrina socioeconômica que retoma os antigos ideais do liberalismo clássico ao preconizar a mínima intervenção do Estado na economia, através de sua retirada do mercado, que em tese autorregular-se-ia e regularia também a ordem econômica. A gente viu aí nas nossas aulas, então, que o neoliberalismo, e aqui tem várias charges criticando o neoliberalismo, nessa imagem aqui. Deixa eu pegar essa daqui. Então, aqui a gente tem como se fosse um gráfico aqui, exemplificando essa ideia do neoliberalismo. Do lado vermelho aqui você tem o Estado e do lado azul o mercado. O neoliberalismo ele tenta voltar à ideia do liberalismo clássico, que é baseado naquela ideia de
a propriedade privada ser sagrada, o mínimo de intervenção estatal, ou seja, o governo não intervém na economia, o Estado, é uma economia de mercado e o próprio mercado cria as regras, se autorregula. Caso tenha algum problema, alguma crise, é o próprio mercado que vai se autorregular. No liberalismo clássico, e o neoliberalismo traz essa ideia também, existe a ideia da livre iniciativa, da livre concorrência, todas essas questões aí que são características marcantes do capitalismo, tá bom? Então, é, em tese, seria isso o neoliberalismo. E uma das características que o neoliberalismo ele adota é a ideia da privatização das empresas estatais, né? Que são empresas que estão na mão do governo. Então, o governo vai vender essas empresas para iniciativa privada. Aqui no Brasil, durante esse período aí da Nova República, essa estratégia neoliberalista ela foi adotada. Por exemplo, olha só, no governo Collor. O governo Collor criou um plano de desestatização, de vendas dessas empresas aí estatais, empresas que pertencem ao governo. Então, foram 18 empresas públicas privatizadas. Várias e várias empresas importantes foram privatizadas, como, por exemplo, a Vale do Rio Doce. Quer ver? Privatização Vale do Rio Doce. Foi em 97, foi no governo do Fernando Henrique Cardoso. E como você pode observar, várias e várias manifestações lutando contra a privatização da Vale do Rio Doce. Aí, ó, essa daqui, por exemplo, está pedindo a anulação da privatização da Vale do Rio Doce. Nessa imagem aqui, a gente vê um exemplo de um leilão, né, que as grandes empresas participam dos leilões para comprar essas grandes empresas. Então, a Vale do Rio Doce foi privatizada. E uma empresa estatal, ela vem com essa ideia de que os lucros eles serão revertidos em bens para a população, né? Os lucros serão repartidos para a população, digamos assim. E numa empresa pública, uma estatal, subentende-se que o povo tem participação também nessa empresa, através de sindicatos e tudo. Eles vão cobrar e regular essa empresa. O pessoal que defende a privatização já pensa naquela ideia de que uma empresa pública pertencente ao governo existe mais risco para corrupção, né? Você pode usar ela como cabide de emprego, né? Você pode desviar uma verba, né? E outra coisa também, uma empresa estatal, ela vai precisar, quanto mais empresas estatais, quanto mais participação do governo na economia, né, no mercado, mais impostos terão que ser gerados para poder manter essas empresas funcionando, essa burocracia, esse corpo burocrático dessas empresas. Então, a galera que é a favor do neoliberalismo tem essa justificativa de dizer que a empresa, uma vez privatizada, passando para a iniciativa privada, portanto, diminuirá a possibilidade de ocorrer corrupção. E dessa forma, os serviços também, entende-se que os serviços serão melhor oferecidos para a população. Então, você teve várias e várias empresas privatizadas aí, e esse modelo neoliberal ainda está rolando aí. Por exemplo, o governo atual pensa muito em privatizar os Correios. Agora que mudou de governo, não sei se vai rolar. Então aqui a gente tem várias e várias imagens aqui falando da Vale do Rio Doce, mas tinha muitas outras privatizações que ocorreram. Como, por exemplo, a privatização da Eletrobras. Beleza? Então é isso. É, Antes do neoliberalismo, a gente tinha esse movimento aqui, que é o keynesianista. O keynesianismo
é uma doutrina econômica criada pelo John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, presta atenção se isso cair na prova. É uma revisão da teoria liberal. O Estado deveria intervir na economia sempre que fosse necessário, a fim de evitar a retração econômica e garantir o pleno emprego. Depois, gente, lembrando da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 29, a economia liberal quebrou, né? E aí o governo dos Estados Unidos usou esse cara, o Keynes, para poder elaborar essa nova teoria, e ele entendia que sim, o governo deveria intervir na economia. Então, esse governo ele vai emprestar dinheiro para as empresas que estão quebrando, vai abrir empresas, vai contratar pessoas para trabalhar nessas empresas, vai conceder isenções fiscais para algumas empresas, subsídios para os produtores rurais, né? Um exemplo de subsídio: você planta 500 toneladas de soja e vende e consegue vender a metade. Para você não ter prejuízo, o governo vai lá e adquire sua produção e para arcar com esses, para você não arcar com esses prejuízos sozinhos. Então o governo começa a fazer essas coisas aí. E esse keynesianismo, o Estado acaba crescendo muito. Isso vai gerar muitos impostos, né, para manter essa base estatal, essa burocracia estatal toda. Então, quem não concorda com o keynesianismo, ele vai falar isso, né? Que o Estado cresce muito e fica difícil manter depois o funcionamento. Essa imagem aqui é uma imagem para brincar um pouco com essa ideia de keynesianismo. Olha só, o primeiro cara. Basta, basta a intervenção do Estado na economia. Ou seja, ele está aqui criticando. Deixa o Estado de fora porque a economia está indo bem. A gente não precisa do Estado aqui para dar pitaco na nossa economia. Do outro lado, você tem basta, não, melhor, vou começar de novo. Basta a intervenção do Estado na economia. Aqui você vê um gráfico com a economia em queda e o mesmo empresário agora está pedindo, passando a mão e pedindo para o Estado intervir na economia, porque senão a economia vai falir. E foi isso que o Keynes falou. O Keynes é esse camarada aqui sentado com esse livro na mão. Para a economia não colapsar, é necessário que o Estado socorra a economia. Já o neoliberalismo, como a gente viu, é diferente. O neoliberalismo ele defende que o Estado ele não deva intervir na economia, certo, gente? Então, basicamente, seria essa a ideia de neoliberalismo e liberalismo. Bom, para terminar nossa revisão, eu acho que é importante nós falarmos sobre as características de um desses governos aí, que é o governo do Fernando Henrique Cardoso. Esse camarada aqui, né? O Fernando Henrique Cardoso governou 2 anos, agora ele que é sociólogo, ele já não está mais na política, mas ele é do PSDB, e ele é um cara que, nessa última eleição, ele apoiou o presidente eleito, né? Enfim, vamos ver aqui algumas características do governo Fernando Henrique Cardoso. Deixa eu ver aqui. Características do governo Fernando Henrique Cardoso. Deixa eu refinar essa pesquisa aqui. Características do governo FHC, como ele também é chamado. Então tá aqui, ó. Suas principais marcas foram a manutenção da estabilidade econômica com a instituição do Plano Real, a reforma do Estado brasileiro, com a privatização das estatais, teve muita privatização de empresas estatais, então um governo super neoliberal, e a criação de agências regulatórias, né, como, por exemplo, a Anatel, a ANEEL, que são agências que regulam a, a, a forma como essas empresas estão gerando seu serviço, né? Então, se a empresa está fazendo um serviço ruim, é essa agência regulatória que vai agir, que vai regular, né? Que vai decidir se vai ter punição ou não, esse tipo de coisa.
Então tá aí. A consolidação do Plano Real, a privatização das estatais, a criação de agências regulatórias, a introdução de programas sociais, como, por exemplo, o Bolsa Escola. Então, essas coisas, elas surgem aí no governo do Fernando Henrique Cardoso, que é esse cara aqui, certo? Então, galera, deixa eu cancelar esse compuxamento aqui. Então é isso. Matéria da prova, neoliberalismo e o governo Fernando Henrique Cardoso. Boa sorte e até lá, viu?